Senhoras e senhores, bom dia. Tem início o programa de formação gerencial Primeiro Painel. Hoje, quarta e quinta-feira, sempre neste horário, serão apresentados e discutidos assuntos que fazem parte fundamental do dia a dia das atividades dos gestores. Prevenção ao assédio no trabalho, gestão do conhecimento e gestão de pessoas. Devido à complexidade desses temas, não se espera esgotar a discussão. O objetivo maior é que este espaço oportunize o diálogo qualificado a partir do compartilhamento das experiências e conhecimentos dos palestrantes e dos convidados que enriquecem o debate. Espera-se que ao final do primeiro ciclo de painéis do Programa de Formação Gerencial sejam agregados valores ao trabalho dos profissionais gestores do Senado Federal. Compõe o dispositivo o diretor-geral adjunto de gestão, senhor Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago. Representando o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, senhor Rodrigo Martins Brum, o senhor Paulo Ricardo Meira. Passamos a palavra neste momento, representando o diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal, o senhor Rodrigo Martins Brum, o senhor Paulo Ricardo Meira. Um grande bom dia a todos. Senhor caríssimo diretor-geral adjunto de gestão do Senado Federal, Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago, aqui presente, caríssimos colegas, nós gostaríamos de dizer que esse não vai ser o nosso melhor programa de formação gerencial, ele vai ser o primeiro. O que queremos dizer com isso? Estamos nos esforçando ao máximo para ser um excelente programa de formação gerencial para todos. Ele é um trabalho que é feito com a ajuda de vocês e ele está baseado numa lógica do PDCA, que vocês estão estudando, já estudaram, de Plan, Do, Check and Act. À medida que nós fazemos, à medida que nós planejamos, fazemos, verificamos como está indo o processo do programa de formação gerencial, nós vamos agir corretivamente para melhorias, e essas melhorias, dentro de uma lógica de Kaizen, a filosofia japonesa da melhoria contínua, isso está ancorado também nas teorias de um cognitivista que muitos conhecem, o professor Jerome Bruner, de Nova York, que nasceu no início do século XX, em que ele fala muito da teoria da aprendizagem em espiral. Muitos de vocês já são gestores, muitos de vocês conhecem os temas que estão sendo tratados aqui, trazidos pelas aulas, nos programas à distância, mas dentro de uma lógica da aprendizagem em espiral, de nós revermos conceitos em novos contextos, com novos olhares, a aprendizagem ela é muito mais significativa. E já estamos recebendo de vocês mesmos grandes feedbacks de o que pode ser melhor em relação à carga horária, em relação ao horário, salas, de uma forma geral, todas esses insights, essas dicas, esses feedbacks estão sendo tratados com muita seriedade para que o segundo ciclo do programa de formação gerencial seja ainda melhor do que este. E essa livre manifestação das ideias de vocês, ela é por si também ancorada num dos compromissos do Senado Federal que foram lançados neste auditório, em que um deles é essa livre disseminação de ideias para que novas práticas venham aprimorar o nosso cotidiano. No Ato 5/2015 da Comissão Diretora do Senado, entre os objetivos estratégicos, vocês encontravam ali o de valorizar as pessoas. E eu me permito fazer um pequeno corte e cola de um trecho muito importante desse compromisso, que diz: essa valorização deve ocorrer por meio do desenvolvimento de competências necessárias para que exerçam suas funções, da melhoria do ambiente de trabalho, e é sobre isso que os primeiros painéis de hoje, do primeiro ciclo de painéis do
programas de formação gerencial, eles tratam justamente disso, do nosso ambiente de trabalho, do clima, da prevenção, das várias formas de violência que podemos conscientemente ou inconscientemente ter sobre nossos colegas, e especialmente do tratamento equânime e da ética no respeito das relações. Esses são temas que perpassam o primeiro ciclo de painéis. Eu gostaria de dizer também que esse curso, ele não é feito para vocês, ele é feito com vocês. Não é aquela lógica de consumer que a gente tem no marketing, de consumidores, mas sim a lógica de prosumer. Ao mesmo tempo que vocês estão consumindo, entre aspas, um programa de formação gerencial, estão também produzindo esse programa de formação gerencial. E por isso, no caderno que todos vocês, alunos inscritos nos cursos regulares do Programa de Formação Gerencial, vão receber esse caderno, que é um belo trabalho feito pelo Thomas Cortes e pela Segraf, a nossa querida gráfica do Senado Federal. Ele traz mãos compondo a marca do Programa de Formação Gerencial, várias mãos, e essas mãos são sobretudo as mãos de vocês, trazendo suas experiências para o momento de sala de aula, enriquecendo cada aula. Então, essa troca ela é muito importante. Várias disciplinas elas estão sendo feitas em sala de aula à distância, mas o momento do painel, esse momento de procurarmos termos todos juntos aqui, é para esse momento de facilitar a interação maior entre todos vocês. Os próprios palestrantes convidados, que são expertos em diversas áreas, eles estão aqui graciosamente compartilhando com vocês esse conhecimento numa mostra de compromisso para com o Senado Federal, compromisso para com a casa, compromisso com os seus colegas, estão aqui de bom grado para que tenhamos todos um grande proveito. Outras mãos que merecem também, finalizando já, merecem também referência, outras mãos que estão compondo o programa de formação gerencial, atendendo essa demanda feita pela Diretoria Geral e pela Secretaria de Gestão de Pessoas, é o trabalho incansável do ILB, sobretudo na frente da CORT, a coordenação de treinamento. Aí temos Luiz Carlos Santana de Freitas, o James Carvalho, a Dalva Moura e o pessoal da COEDI, a Simone Dourado, a Rachel Alves, a Ana Alba, o Cláudio Cunha. São pessoas que têm aqui um trabalho, um trabalho muito relevante. E precisamos fazer também menção a quem tornou possível este evento, o pessoal da nossa comunicação interna, divulgando incansavelmente também o programa de formação gerencial, e o trabalho da nossa equipe de eventos. Nossos parabéns aí para a Márcia, para a sua equipe, as relações públicas sempre trazendo a todos aqui, fazendo o Senado acontecer. Então, gostaria de apenas parabenizar a todos, em especial o nosso aniversariante Dumas está aqui presente, mas todos os participantes por estarem aqui, e votos de um excelente programa de formação gerencial a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor-geral adjunto de gestão do Senado Federal, senhor Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, meu colega de trabalho. Em nome da nossa diretora-geral, Ilana Trombica, participo aqui da abertura desse primeiro painel do Programa de Formação Gerencial. Como já disse ao Paulo, nós estamos aqui com esse desafio de, dentro dos compromissos assumidos com o Senado Federal, com os nossos servidores e pelos nossos servidores, priorizando a formação de gestores. Nós temos um mecanismo de seleção no serviço público que é voltado especificamente para selecionar pessoas que dominam um conhecimento específico, quem demonstra excelência na sua área de formação e naquele conhecimento técnico que vai ser aplicado ao cargo efetivo. Mas nós não temos mecanismos de seleção e nem de formação de gestores públicos. Os gestores normalmente se formam dentro do serviço público muito mais por uma transferência de conhecimento entre os mais antigos e os mais novos. A gente começa a trabalhar numa área da casa, vê como os trabalhos são feitos pelas equipes mais antigas, aprende rotinas, aprende algumas habilidades, e isso acaba, quem se dedica a conhecer isso e
mantém um bom relacionamento com os colegas, muitas vezes acaba assumindo a função de gestor, mas raramente se oportuniza a formação específica para gestores, o reconhecimento das habilidades, das características, do perfil desses gestores. A transferência de conhecimento entre os mais antigos e os mais novos é fundamental. Fundamental porque ela faz parte da cultura da casa, porque ela faz parte de um aprendizado geracional, mas ela não é o suficiente porque ela é normalmente um aprendizado muito compartimentalizado, muito restrito à rotina de cada unidade e sem agregar uma massa crítica, sem agregar uma troca de experiências e uma visão mais ampla do processo de gestão. Se nós assumirmos compromissos com a excelência na prestação do serviço público, com a qualidade de vida dentro do serviço, com a livre discussão de ideias, com a eficiência no gasto público, nós estamos querendo ser mais ousados e querendo assumir um protagonismo na formação de gestores públicos no Senado Federal e no nosso país. E para isso era fundamental que a administração crie os espaços para uma reflexão crítica a respeito do processo de gestão, para oportunizar aos servidores mais conhecimento das normas, das técnicas, do processo de gestão pública, dos resultados esperados, ampliar os nossos horizontes e também, não só nesse aprendizado em sala de aula, mas criando amplos fóruns de debate, onde o grupo de servidores interessados na gestão pública possam se conhecer, trocar experiências e formar essa rede de conhecimento que certamente será virtuosa para o Senado Federal. Assim, agradeço a presença de todos que estão dedicando esse horário aqui nessa manhã para avançar nesse processo com um tema muitas vezes relegado, que é exatamente muito ligado à qualidade de vida no trabalho, que é a questão do assédio moral e da preocupação em mantermos relações de trabalho respeitosas, adequadas e que oportunizem o melhor desenvolvimento pessoal e profissional de cada um dos colegas. Muito obrigado pela presença de todos. Tenhamos aqui uma excelente manhã de debates, de aprendizado e de conhecimento mútuo. Obrigado. Neste momento, a mesa de abertura será desfeita. Em instantes, terá início o painel Prevenção a Assédios no Ambiente de Trabalho. Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de convidar para compor a mesa o professor Leandro Soares, o consultor do Senado Federal, Eduardo Modena Lacerda, e a coordenadora do Grupo de Trabalho Violência no Trabalho do Senado, Camila Hummel de Souza. Agradecemos antecipadamente por ter aceito o nosso convite. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Leandro Soares. O professor Leandro Soares é mestre em Psicologia Social e do Trabalho pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. É gerente da Divisão de Administração de Pessoal e secretário do Comitê de Ética da instituição financeira na qual trabalha desde 99. Professor em cursos de pós-graduação lato sensu em algumas instituições de ensino superior de Brasília e autor do livro Interações Socioprofissionais e Assédio Moral no Trabalho. Interage do jeito dele, vem... Esse é o nome do título, professor? O subtítulo, né? Subtítulo. Ou você interage do jeito deles, ou vai ser humilhado até não aguentar mais. Publicado pela editora Casa do Psicólogo em 2008. Com a palavra, o professor Leandro. Bom dia a todos e a todas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pelo programa de formação gerencial, que foi muito bem apresentado há pouco. Agradecer ao senhor Paulo, ao senhor Gustavo, especialmente aqui a Dalva e a Camila. Parabenizar pelas iniciativas que já tiveram início aqui no âmbito do Senado, né? Voltando para a concretização de uma política, inclusive, que está em curso no momento, né, que eu creio que será exposto daqui a pouco pela Camila,
que justamente se volta para essa grave questão da violência no trabalho. E na fala de hoje, conforme me convidaram, pelo que eu agradeço muito, é um prazer aqui estar com vocês hoje, nós vamos procurar justamente sublinhar a gravidade inerente à violência no trabalho. Nós vamos então iniciar justamente pela ilustração de alguns casos reais de violência no trabalho. Então, para a fala de hoje, eu programei o seguinte: logo depois de ilustrar com alguns casos reais que talvez alguns aqui já tenham tido acesso pela mídia, particularmente falando aqui do século XXI, o que tem se passado no nosso país em particular, mas vamos pensar no âmbito mundial, pois a violência no trabalho, como veremos, é um fenômeno que infelizmente está disseminado, por assim dizer, por toda e qualquer instituição, seja pública, privada, de pequeno, médio ou grande porte. E eu afirmo isso já com base em centenas e centenas de pesquisas que foram realizadas pelo mundo como um todo e pelas experiências de pesquisa que eu particularmente tenho tido nas instituições nas quais passo e nos espaços de fala que são abertos para discutir essa temática. Infelizmente, o fenômeno sempre vem à tona de uma forma clara. Vamos seguir, então, definindo a violência, e a violência no trabalho particularmente, apresentando as suas principais manifestações para, na sequência, nos determos na mais grave modalidade de violência no trabalho, que é o assédio moral. O assédio moral no trabalho. E, portanto, nós vamos buscar uma caracterização, começando, claro, pela definição, na sequência, pelos principais objetivos e ações que caracterizam o assédio moral no trabalho. São inúmeras ações possíveis, mas nós vamos pontuar aqui as que mais têm aparecido, né, com bastante recorrência. Vamos seguir para os tipos, quais são os principais tipos e algumas das principais causas que desencadeiam o assédio moral no trabalho, para então apresentar as repercussões ou os efeitos sobre não somente a saúde daquele que é assediado moralmente, mas também os efeitos devastadores que ocorrem contra o contexto de produção e também a sociedade como um todo. Em suma, todos perdem, né? Alô? Vamos então, na sequência, como não poderia deixar de ser, entrar em algumas medidas sugeridas para se combater e prevenir, que eu já antecipo. São criações, são proposições, todas elas já implementadas em âmbito de pesquisa, mas no real, no ambiente real de trabalho, e que eu afirmo que todas elas têm sido constituídas e propostas junto com coautores. E esses coautores são aqueles que testemunham ou que são vítimas da violência no trabalho. E, por fim, algumas considerações finais. Então, vamos iniciar ilustrando com alguns casos reais que, inclusive, já apareceram na mídia algumas vezes. Estamos falando, então, do Brasil, século XXI. A visibilidade aqui está um pouquinho comprometida, porque é necessário a incidência da luz, mas eu vou fazer a leitura para que vocês consigam acompanhar bem aqui. Acorrentar operárias à máquina têxtil até que cumpram as elevadas metas de produção. Exigir que uma trabalhadora faça a limpeza dos vasos sanitários para ter direito ao uso do banheiro, sendo que esta não era atribuição da mesma. E, comprovadamente, isso chegou à Justiça do Trabalho, ela obviamente se sentia diminuída e humilhada ao agir assim. Ela passava por situações em que as condições fisiológicas de fato estavam incomodando substancialmente, e ela era obrigada, antes de qualquer coisa, a fazer a limpeza dos vasos sanitários. Isolar uma trabalhadora no porão do banco sem nenhum instrumento de trabalho, tais como computador, cadeira, mesa, e estimulando a todos a chamarem-na de Rapunzel. Oferecer às mulheres que não atingiram metas de vendas como brinde sexual, entre aspas, aos homens que atingiram, ao ponto de supervisores de venda nessa indústria de bebidas, aonde isso vinha ocorrendo, chegarem a ameaçar e, em algumas situações, a queimar algumas dessas mulheres que não aceitavam essa humilhação com cigarro nas nádegas.
exigir favores sexuais como condição para a manutenção do emprego e sobrecarregar intencionalmente, vamos sublinhar o intencionalmente, de trabalho para acusar de incompetência pelo não cumprimento do prescrito. Expor constantemente as situações vexatórias por meio de críticas, apelidos pejorativos e pretensas brincadeiras. Em suma, estamos aqui no âmbito da violência no trabalho de maneira ampla. Então aqui nós passamos por mais de uma modalidade e por isso nós vamos, para bem entender essa questão, antes de entrar na mais grave modalidade de violência no trabalho, definir o que se entende, o que se pode entender por violência. Recorrendo a qualquer dicionário, nós vamos encontrar, com bastante recorrência, dois conceitos: constranger ou provocar constrangimento físico ou moral. Seria uma forma, então, de violentar. Violar, forçar, coagir. E ainda, destituir alguém de alguma coisa, tal como da própria vida ou dos direitos como pessoa e cidadão. E aqui nós estamos pensando, por exemplo, na integridade física ou na dignidade. E estamos falando mesmo de destituir do direito à própria vida, porque a violência no trabalho, como veremos, infelizmente, tem ocasionado a morte, inclusive, de muitos e muitos trabalhadores pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, conforme um promotor do Ministério Público do Trabalho assegura. Não é devidamente divulgado, por razões diversas, mas nós vamos ver, e um pouquinho adiante eu vou explorar esses dados, que a morte ocasionada pela violência no trabalho é muito mais recorrente do que se pode imaginar. Então, falando agora em algumas das principais formas de manifestação da violência no trabalho, nós podemos começar por uma mais corriqueira e que não seria tão grave, mas que, da mesma forma que as outras mais graves, naturalmente não deve ser aceita, não deve ser tolerada. Esse quadro deve ser revertido. Então, agressões pontuais diversas, sejam elas de natureza psicológica ou física, mas pontuais. E aqui eu já começo a distinguir, para justamente evitar confusões conceituais, o assédio da agressão pontual, da violência pontual, porque há uma leitura equivocada, inclusive de alguns, que acreditam que a gestão tirânica seria a melhor gestão. A gestão pelo medo, pela ameaça, pela agressão verbal, por exemplo, seria melhor. Quando fica evidente, quando nós estamos na condição de gestor, que obviamente não é a melhor forma. Muito pelo contrário, não se lidera assim. Na primeira oportunidade, é natural que a equipe se volte contra aquele gestor. E agora começamos a chegar em algo bastante corriqueiro e que entra muito caracteristicamente na violência no trabalho. Discriminação negativa. Muitos de nós, sem nos dar conta, muitas vezes estamos a discriminar, pautados em preconceitos sobre os quais não refletimos, que adquirimos no decorrer da vida. Em função da nossa cultura societária ser muito pautada em preconceitos, muitas vezes nós entramos na discriminação de gênero, por exemplo. As mulheres, em particular, foram e ainda continuam sendo muito discriminadas. Felizmente, tem havido avanços, mas ainda há discriminação negativa de gênero, particularmente contra a mulher. A discriminação por uma questão ideológica, por uma questão religiosa, por uma questão étnica, tão corriqueira no nosso país ainda e em tantos outros. Então, a discriminação negativa está muitas vezes na origem, por exemplo, do assédio moral no trabalho, conforme nós veremos. Então, é algo que precisa ser refletido e modificado continuamente, porque ainda é muito prevalecente. Assédio sexual no trabalho, outra modalidade de violência, que, felizmente, já há algum tempo, foi criminalizada, inclusive. Não significa que ela tenha sido eliminada, não foi. E nós veremos que as leis muito contribuem, e há que haver avanços nesse sentido, mas não são suficientes em si, conforme nós até provocaremos ao final aqui todos a refletir. Então, o assédio sexual, de uma forma bem simplória, seria justamente se utilizar, e essa é a visão do nosso Código Penal, se utilizar do poder hierárquico, diretamente ou indiretamente, poderia ser um preposto
de um superior hierárquico contra alguém, seja homem ou mulher, com o intuito de obter favores sexuais ou, e aí vem um ou importante aqui, desestabilizar, difamar, humilhar, diminuir. Não necessariamente o intuito final seria obter favores sexuais. E por isso, às vezes, num contexto de assédio moral que nós vamos explorar mais logo na sequência, nós vamos encontrar o assédio sexual se manifestando. São fenômenos distintos, mas que em alguns momentos se combinam. Então, dentro do assédio moral no trabalho, nós muitas vezes vamos ver algumas práticas de assédio sexual. E chegamos então na modalidade mais grave de violência no trabalho, que vamos explorar de uma forma mais detida. O assédio moral no trabalho é uma modalidade de violência muito antiga. Isso já é reconhecido de maneira unânime pelos estudiosos do tema, só que ele só veio a receber uma denominação em 1976 por uma psicóloga americana chamada Carol Brodsky. Ela publicou um livro, traduzido aqui, chamado O Trabalhador Assediado, nos Estados Unidos, que já reconhecia então o fenômeno, dava um nome ao fenômeno que já existia. Alguns sustentam que ele é tão antigo quanto o próprio trabalho, mas ele não teve uma repercussão tão expressiva. E, portanto, só ao longo de 2 décadas aproximadamente é que começou a se perceber que aquele fenômeno lá que Carol Brodsky havia denominado estava atingindo proporções epidêmicas, uma vez que reconheceu-se, deu seu nome. E a quantidade de situações em que se manifestava o assédio moral no trabalho era tão grande que muitas repercussões começaram a ser percebidas também contra os assediados, contra os contextos de produção e contra a sociedade. E por isso, em pouco tempo, ele foi reconhecido como a chaga trabalhista do século XXI. E eu afirmo que hoje os estudiosos, principalmente aqueles que se voltam para a saúde do trabalho, para a psicologia social e do trabalho, e para a sociologia do trabalho também, já estão a reconhecer, de fato, o assédio moral no trabalho como a grande chaga do século XXI. Alguns também o adjetivam de a praga trabalhista do século XXI, justamente porque, infelizmente, nós encontramos em toda e em qualquer instituição. E por isso alguns gestores, alguns dirigentes que se preocupam em ocultar, em velar e não abordar essa temática, estão muito equivocados, porque infelizmente ela já está espalhada como uma praga em toda e qualquer instituição. E o primeiro passo para se começar o combate e a prevenção é justamente a troca de informações, a disseminação, a compreensão do que se trata. Então, seguindo, do ponto de vista histórico e terminológico, o assédio moral no trabalho, como eu já antecipei, só começou a ser estudado, pelo menos cientificamente, em 1976, graças ao trabalho da Carol Brodsky. Mas para ter uma disseminação ampla mesmo, nós devemos muito aqui a Lehmann, que é um psicólogo radicado na Alemanha, sueco, que resolveu denominar o fenômeno de mobbing e também muito adequadamente de psicoterror no trabalho. Porque ele percebeu, primeiro falando da segunda denominação, que o assédio moral no trabalho produzia efeitos sobre a pessoa que era vítima similares àqueles que haviam sofrido até mesmo um atentado terrorista, que haviam sofrido situações muito traumáticas, passado por uma situação de violência extrema, como um assalto. E ali ele percebe então que psicoterror no trabalho vai qualificar bem esse fenômeno, mas também ele pega de empréstimo lá da etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal, a palavra mobbing, que para o etólogo austríaco Konrad Lorenz, em 1963, significava um conjunto, um grupo de pequenos animais se voltando contra um animal de maior porte para aniquilá-lo, para destruí-lo, para matá-lo. E Lehmann percebe que o assédio moral no trabalho não está tão distante do ponto de vista comportamental daquela realidade, por isso usa a expressão mobbing. Já na década de 90, graças ao trabalho da Marie-France Irigoyen, uma psicoterapeuta francesa,
nós vamos ter o assédio moral realmente disseminado amplamente pelo mundo, porque as obras dela começam a ser publicadas em outros locais, em outras línguas, e chega inclusive ao Brasil em 98. Particularmente no Brasil, primeiro essa publicação traduzida e depois os estudos de Margarida Barreto, para quem já ouviu falar, é uma das grandes autoridades, eu diria, no Brasil, estudiosa dessa temática e uma militante mesmo visando o combate à prevenção, e também um projeto de lei de São Paulo que depois veio a se tornar uma lei estadual. Então, em 99, observem que, do ponto de vista acadêmico, científico, então, é muito pouco tempo de estudo ainda sobre essa temática. Só em 99 que no Brasil se reconhece que assédio moral no trabalho é um fenômeno real, concreto. Não é paranoia, não é um mero conflito mal resolvido entre adultos que deveriam se resolver. É algo muito mais grave do que isso. E por isso, para nós compreendermos bem, entrarmos na caracterização, eu trago a definição que eu proponho para o fenômeno, que vai abarcar os elementos principais, vou lançá-la inteira e depois vou desmembrá-la, justamente para a gente compreender melhor e entrar no processo de caracterização. Então, por assédio moral, eu entendo um conjunto de ações violentas, de natureza psicológica ou física, mas principalmente psicológica, que se manifestam, e aí vem uma questão importantíssima, por encontrar elementos permissíveis na cultura socio-organizacional e que são infligidas de maneira frequente por um ou mais trabalhadores contra principalmente um outro, isolado, porque é mais fácil se violentar e se assediar quando se isola. E os objetivos são isolá-lo, desestabilizá-lo ou difamá-lo e muitas vezes excluí-lo do contexto de trabalho, podendo causar consideráveis danos de natureza física, afetiva ou emocional, cognitiva ou mental e social. E agora, então, desmembrando essa definição, eu estou a sustentar que a manifestação do assédio vai se dar por um conjunto, e não somente uma, ações violentas, principalmente de natureza psicológica. Então, como eu coloquei de início, cercar, sitiar, perseguir. Eis aí, então, a gravidade do assédio moral. A pessoa sofre não somente um ato de violência, mas inúmeros. E eu também coloquei que para a manifestação se dar, necessariamente há elementos permissíveis na cultura socio-organizacional. E quem é responsável pela cultura socio-organizacional? Serão os dirigentes somente, os gestores? Será o diretor que vai definir a cultura organizacional ou socio-organizacional, como eu prefiro? É essa, está dada, sigam. Isso não ocorre. Na antropologia cultural, que eu diria que tem mais propriedade para falar sobre cultura, isso fica muito claro. A cultura socio-organizacional é uma construção coletiva, dinâmica, diária. Todo e qualquer servidor, ao adentrar no Senado Federal, traz os seus elementos socioculturais da sua cultura societária e vai contribuir nessa construção contínua, ininterrupta. E por isso, aqui eu aproveito para sublinhar já também, olha a importância de cada um de vocês aqui presentes para transformar um ambiente de trabalho onde se manifesta a violência. Vocês podem, individualmente, e pelo individual se formar o coletivo, conseguir combater diretamente a violência no trabalho. Porque pela mudança de postura em algumas situações, pela mudança comportamental, pela mudança gradativa de valores, a cultura da violência que impera ainda na sociedade, todos nós temos ainda traços inerentes no nosso ser psíquico, por assim dizer, nós conseguimos sim transformar o ambiente de trabalho e vamos ver isso quando falarmos das medidas para combate e prevenção. Ainda na definição, eu sustento que entre os principais protagonistas nós vamos ter um ou mais assediadores assediando principalmente um isolado. Como eu disse, isolar é uma estratégia quando se fala em assédio moral no trabalho, mais ou menos consciente por parte daquele que assedia. De uma forma inconsciente, muitas vezes ou às vezes calculada, ele busca reunir um grupo, não necessariamente como assediadores ao lado dele, mas como cúmplices, no sentido de dificultar a defesa daquele que está só, sendo assediado moralmente. Ainda na definição, eu coloco que a periodicidade dessas ações violentas será frequente. Uma única ação não caracteriza assédio moral ainda, caracteriza a violência no trabalho, pode ser, mas não o assédio.
Quando falamos em maneira frequente, eu estou aqui me contrapondo a alguns pesquisadores, como por exemplo Lehmann, que eu citei, aquele psicólogo alemão, radicado na Alemanha, que resolveu, por uma questão quantitativa, era a forma da pesquisa que prevalecia, a forma científica que prevalecia, ele se sentiu na obrigação de quantificar. Então ele resolveu definir que para o assédio moral ser realmente desvelado, caracterizado, ele deveria estar ocorrendo há pelo menos 6 meses e com a periodicidade de 1 vez por semana. E aí aqueles que passaram a seguir isso, eu conheço alguns colegas que ainda seguem essa definição, eu sempre lanço a seguinte questão: então suponhamos que uma pessoa esteja sendo assediada moralmente. E quando chega lá, na metade do 5º mês, o assediador entra em férias. Ele vai ficar 30 dias fora, suponhamos. Então, a gente para a contagem, a gente recomeça a contagem. Aquele que estava sendo assediado, que às vezes está à beira do suicídio, não estava sendo assediado porque não atingiu 6 meses. Então, eu sempre lanço essas questões porque eu tenho me deparado, no contexto de pesquisa, com casos que em menos de 1 mês o assédio moral está mais do que caracterizado, os efeitos à saúde do trabalhador estão evidentes já, é extremamente danoso. O assédio moral realmente traz repercussões muito tristes, por assim dizer. Nós temos aqui alguns exemplos que vamos trazer na sequência e vocês compreenderão, mas eu sustento já que 6 meses e 1 vez por semana não tem sentido. Um único ato não é assédio, mas um conjunto, independentemente de período preciso, pode caracterizar o assédio e tem que ser combatido o mais rápido possível. Repercussões, também na definição. Consideráveis danos de natureza física, afetiva, cognitiva ou social. Nós, como seres humanos, possuímos, por assim dizer, várias dimensões. Então, pensamos aqui no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental integrados, naturalmente. Quando um é abalado, os outros também o serão, de maneira geral. E se nós pensarmos no assédio moral, o campo de entrada geralmente é na esfera emocional. Ao atingir o emocional, como todos já sabem, a medicina reconhece, vai impactar, regra geral, no mental e no físico. E, por consequência, no social. Nós temos vários exemplos também de pessoas, por exemplo, que tiveram um casamento rompido depois que passaram a sofrer o assédio moral em função do estado em que ficaram. A relação ficou insustentável porque a pessoa não conseguia mais agir com naturalidade, porque ela estava sendo violentada diariamente e por mais que o cônjuge buscasse auxiliar, a pessoa não conseguiu reverter aquele quadro. Objetivos, por fim, que aparecem na definição. Eu sustento então que um conjunto de ações violentas em vistas de desestabilizar vai caracterizar assédio moral. Um outro conjunto de ações violentas com o intuito de isolar e, por fim, um conjunto de ações violentas com o intuito de defamar. Então, a desestabilização psicológica é um dos objetivos, né, daquele que está assediando, desestabilizar psicologicamente. Um ato de desestabilização, muitas vezes, pode também resultar na difamação da pessoa perante o coletivo ou perante alguém pontualmente que ali está no ambiente. E por isso eu coloco interligados. Um único ato pode atingir o objetivo de desestabilizar e isolar, de difamar e isolar. Enfim, há um conjunto de ações incontável. Eu já procurei catalogar, por assim dizer, hábito de pesquisador e afirmo que a cada dia, no âmbito da pesquisa, eu me deparo com uma criatividade perversa, por assim dizer, nova, por algo novo. Então, há diferentes formas possíveis, mas todas elas se enquadrarão na desestabilização, no isolamento ou na difamação. E um recorrente objetivo final é excluir. Excluir em que sentido? Promover na iniciativa privada o pedido de demissão voluntário, por exemplo, ou no órgão público, fazer com que a pessoa se afaste por diferentes meios, pedindo a remoção ou renunciando a um certo cargo que estava ocupando, ou então se afastando por licença saúde, o que ocorre na iniciativa privada também naturalmente. Então, excluir, inclusive do grupo, é uma das finalidades. Mas, diferente de alguns pesquisadores, eu não concordo que seja necessariamente sempre essa finalidade. Porque as pesquisas que eu mesmo conduzi já mostraram, e vários outros também, que às vezes o objetivo do assédio moral é fazer calar. Então, aquele que questiona a política de gestão, por exemplo,
aquele que questiona a sobrecarga de trabalho, a jornada de trabalho, algumas vezes se torna alvo de assédio moral, e a partir do momento que para de questionar, ele deixa de ser assediado, mas as consequências já estarão lá, no psiquismo dele. Então, trazendo alguns exemplos de ações que visam desestabilizar. Impor tarefas consideradas por aquele que é assediado humilhantes. Eu dei aquele exemplo da pessoa que era obrigada a fazer a limpeza dos vasos sanitários, sendo que não era atribuição dela. Cito um outro exemplo. Uma ouvidora assediou moralmente uma supervisora de ouvidoria e obrigava a coletar o lixo da sala, sendo que 3 vezes por dia haviam profissionais terceirizados que faziam essa coleta do lixo já. E quando essa supervisora de ouvidoria questionou a ouvidora, era um banco grande inclusive, qual a razão, por que eu tenho que coletar o lixo, sendo que tem profissionais que fazem isso diariamente? E a resposta que ela escutou: você só presta para isso, coletar lixo. Então eis aqui um exemplo, eu estou falando de uma ação, mas ali tinha um conjunto e por isso o assédio moral foi caracterizado. Mas uma ação que visava a desestabilização. Criticar o trabalho mesmo quando atende satisfatoriamente as demandas. Ou seja, não é a crítica construtiva necessária. Observem que o gestor, o caso de muitos aqui presentes, muito possivelmente, tem a função de cobrar, tem a função de fato de fazer a crítica positiva ou negativa, por assim dizer, mas sempre construtiva. Mas quando falamos em assédio moral, há uma má intencionalidade mais ou menos consciente. Então, às vezes, assediado é justamente aquele que se destaca demais no trabalho. De tão competente que ele gera um incômodo. Isso já é um fato comprovado por pesquisa. E aquele que se sente inseguro na condição, então, de, às vezes, gestor, passa a criticar continuamente trabalhos excelentes, às vezes. Expor constantemente as situações vexatórias, como críticas, apelidos pejorativos e pretensas brincadeiras. E aqui eu aproveito para chamar a atenção do quanto nós, às vezes, talvez sem nos darmos conta, podemos estar a ser cúmplices de uma situação de violência no trabalho. Aquele que recebe um apelido pejorativo, um apelido com cunho discriminatório, às vezes, talvez, alguns aqui dos presentes, estejamos sendo cúmplices no sentido de rir, no sentido de apoiar, no sentido de reiterar. Então, há muitas pessoas que, sem se dar conta, são cúmplices do assédio moral no trabalho. E por isso eu sempre sustento: discriminação, por mais que pareça uma brincadeira inocente, não deve jamais ser corroborada. Deve ser afastada, devemos demonstrar desaprovação. Principalmente quando está bem evidenciada. Então, às vezes a pessoa até sorri quando ela recebe isso. Mas acreditem, e se coloquem no lugar, nenhum de nós gosta de uma brincadeira que esteja a diminuir, que esteja a discriminar de forma negativa. E por isso, fica esse alerta para todos nós. Tratar com ironia. Olhem a sutilidade do assédio moral no trabalho. Eloane, o professor Eloane, da Unicamp, escreveu um artigo, já há alguns anos atrás, denominando o assédio moral de violência invisível. Justamente porque ele se manifesta, às vezes, de maneira tão sutil que nós não nos damos conta. Estamos ali assistindo, ao lado, e não percebemos que o nosso colega está sendo assediado moralmente. A ironia é uma estratégia, e eu diria covarde, inclusive, porque a pessoa fica sem defesa, de se violentar. O ignorar a presença da pessoa, nós vamos até citar aqui, se eu bem me recordo, também é uma estratégia. A pessoa se dirige com um bom dia e não recebe esse retorno. Com boa tarde não recebe o retorno. Isso se repete. É uma forma também de desestabilizar a pessoa. Ou mesmo constrangê-la perante os demais, difamando-a. Deixar de prescrever tarefas intencional e desnecessariamente é mais uma das formas. Sobrecarregar ou deixar de prescrever tarefas. Eu já vi vários exemplos de pessoas que foram, como aquela trabalhadora, isolada no porão do banco e não tinha mais trabalho algum prescrito. Tem casos menos radicais. A pessoa não é isolada, ela não é afastada do seu posto de trabalho, mas ela não recebe mais atividade, e não por uma falta de organização, do ponto de vista organizacional, mas por intencionalidade. Ou por um julgamento prévio, não, aquela pessoa não dá conta de nada, que simplesmente isola e desestabiliza dessa forma. Falando de isolamento, como exemplo aqui eu trago
privar dos meios de comunicação, como, por exemplo, computador, telefone, do convívio mesmo, vamos falar do convívio social com todos os colegas, excluir de eventos formais e informais. E eu trago um exemplo que eu tive a oportunidade, ou a infelicidade, melhor colocando, de presenciar, de uma situação de uma pessoa que não foi convidada para um happy hour. Aquele que promove um happy hour, por assim dizer, tem a obrigação de convidar todos? Claro que não. Nós temos nossas afinidades. Mas, naquele contexto, era a chefia que estava assediando moralmente essa pessoa e convidou toda a equipe, na presença dela inclusive, para esse happy hour de uma forma indiscriminada, mas com discriminação em relação a ela. Não a convidou. Para completar, isso foi uma sexta-feira, para completar, na segunda-feira, essa pessoa que excluiu, nesse caso intencionalmente, ela fez um comentário público, reuniu a equipe numa reunião matutina e falou o seguinte: pessoal, o nosso happy hour foi fantástico, não foi? Foi divertido, eu arquei com a conta, me responsabilizei por isso, com muito prazer. Agora, o melhor de tudo não foi a alegria ali do momento da nossa parte, foi não termos a presença de pessoas inconvenientes, de pessoas que não deveriam estar lá de forma alguma. Vocês não concordam? E as pessoas, em parte, sendo cúmplices por medo, muitas vezes, resolveram concordar. E aquele que estava ali isolado, obviamente sentiu o impacto, estava evidente o recado para ela. E outras brincadeiras, entre aspas, pretensas brincadeiras, foram feitas em torno disso ao longo daquela semana. Ignorar a presença, eu dei o exemplo do bom dia não respondido. A pessoa chega ao ponto, eu já escutei isso de algumas vítimas de assédio moral, declarar que se sentem invisíveis. Olha, às vezes eu tenho a percepção que eu não estou mais aqui, porque eu entro no ambiente e ninguém mais fala comigo. E por que ninguém mais? Porque muitos acabam se tornando cúmplices. Mais uma vez colocando essa questão. E a razão disso está pelo medo, porque aquele que assedia às vezes envolve o grupo, envolve o coletivo, principalmente se detém poder hierárquico. Às vezes prescreve mesmo, todos estão proibidos de uma forma direta ou indireta de dialogar com essa pessoa. Então, eis uma das formas também de se assediar. Proibir então os colegas de conversarem com ele e posicionar distante dos demais, até mesmo em casos extremos, como isolar no porão de um banco. Difamação. Nós trazemos aqui como exemplo espalhar rumores geralmente mentirosos a respeito daquela pessoa. Todos aqui já ouviram falar da Rádio Corredor, né? Ou da... Enfim, a Rádio Corredor, em toda e qualquer instituição, ocorre. E ela pode trazer algo de positivo. A organização informal é positiva. Mas nesse caso, quando está por trás fofocas, por assim dizer, literalmente, de alguém, a pessoa fica sem nenhuma possibilidade de defesa e a tendência é que tudo se espalhe muito rapidamente. E muitos assediadores se utilizam dessa estratégia de, por exemplo, para atentar contra a virilidade de um homem que não é homossexual e de qualquer forma ninguém tem o direito de questionar a opção sexual de ninguém. Mas isso é muito usado no assédio moral. Uma pessoa que não é homossexual é acusada de ser e isso é lançado no corredor. E isso acaba atentando contra a virilidade, principalmente dos homens. Então, no assédio moral, isso tem sido muito recorrente. Sabotar os trabalhos, esse é mais grave, mas também já comprovado em algumas situações, sabotagem mesmo. Por exemplo, a pessoa apresenta um relatório para a sua chefia que está assediando, e essa chefia, ao repassar para um diretor, antes de passar, faz alterações, maliciosamente, para acusar de incompetência. Nós tivemos já, em contexto de pesquisa, comprovação, por exemplo, dessa estratégia. Evidenciar a todos as suas reações quando reage agressivamente às provocações. Outro exemplo típico, o assediado às vezes é extremamente calmo, equilibrado, mas em determinado momento, depois de muito ser violentado, ele explode. E quando essa reação surge de uma forma explícita, ele é realmente evidenciado como o agressor. Eu já vi várias situações, inclusive, que há inversão de papéis. O assediador estrategicamente acusa ele de ser o violentador. Primeiro, paranoico, nada está acontecendo. Quando se ignora a presença e ele questiona, por que você não responde um boa tarde? E a resposta, você está maluco? Eu? E fica nesse vazio. A pessoa não tem como se defender. E depois, quando explode em algum momento, todos ouvem, viu? Não sou eu, é ela.
ela é desequilibrada. Eu tenho avisado a todos aqui. Sobrecarregar de trabalho com a intenção de acusar de incompetência também se vincula à desestabilização, como nós vimos. E falando então dos sujeitos do assédio moral no trabalho. Assediador e assediado, naturalmente, sempre teremos pelo menos um em cada lado, mas tem também aí um terceiro protagonista, um terceiro sujeito, que, diga-se de passagem, poderia muito contribuir para evitar a continuidade da situação. Estamos aqui falando dos espectadores ou das testemunhas, mas que, infelizmente, muitas vezes acreditam que a vítima é a culpada, seja pela estratégia do assediador, seja pelas reações da pessoa que está sendo assediada. Muitas vezes ela é taxada de fato como a desequilibrada, como a culpada pelo fato. E a própria vítima, diga-se de passagem, muitas vezes se questiona: o que eu fiz? Eu tenho responsabilidade nisso, o que eu fiz? Ela não consegue encontrar. Então, eis aí uma situação típica no assédio moral. Até a pessoa entender que está sendo violentada, ela leva grande tempo, e antes de projetar isso, de visualizar isso no outro, ela olha para si. É muito característico isso. E aí entram os complexos de inferioridade, por exemplo. Enfim, participar diretamente é uma outra situação típica, como eu já estou procurando salientar, e advertir o cuidado que nós temos que ter. Porque sem nenhuma má intenção, muitas vezes nós somos cúmplices do assédio moral. Nós não tínhamos essa intenção, não refletimos sobre isso, mas acabamos corroborando com algumas práticas. E o participar indiretamente ao se omitirem. A omissão também, como todos sabem, é uma forma de participarem diretamente. E aqui eu estou justamente sugerindo: procurem o apoio, seja na condição de testemunha ou de vítima. Não deixem de buscar, porque aqui no Senado a coisa está se constituindo de uma forma cada vez mais clara e melhor, né? A Camila está aqui representando bem. Então nós, em breve, pelo que já foi anunciado, é possível que tenha uma política mesmo formal que visará o combate e a prevenção também da violência, e muito possivelmente vocês terão canais formais. Hoje já tem canais, eu diria, aqui dentro. Então, o buscar denunciar de uma forma cuidadosa, claro, depois de uma certeza de que a situação está ocorrendo, é o recomendado. E no âmbito interno, no primeiro momento, né? Quais são os tipos e as principais causas, então, do assédio moral? São 3. Vertical e descendente, ou seja, o superior hierárquico assediando moralmente o que está abaixo, o subordinado, direto ou indireto. E essa modalidade, essa parte tipológica aqui do assédio, é a que prevalece no Brasil, por exemplo. Mas ela não é a única. Há, no âmbito das confusões conceituais, a crença, às vezes, de que somente chefia assedia subordinado, e isso não é verdade. Nós temos a situação de colegas de mesmo nível hierárquico também se assediando moralmente. Então, na Argentina, por exemplo, um estudo já um pouco antigo agora, deve ser de 2007, se eu bem me recordo, e não teve um novo, uma pesquisa de âmbito nacional. E alguns autores ainda qualificam o assédio misto, que é justamente aquele que vai mesclar o descendente com o horizontal, principalmente pelo envolvimento, pela cumplicidade que se dá muitas vezes no assédio moral, como eu tenho pontuado aqui, quando nós nos envolvemos sem nos dar contas, a maior parte das vezes, e o assédio moral organizacional. Esse ainda não tem uma unanimidade, mas alguns sustentam que quando as práticas violentas estão muito caracterizadas na empresa, por exemplo, vocês já devem ter lido na mídia algumas vezes, empresas que humilham aqueles que não atingem metas de vendas. Eu citei o exemplo das mulheres que eram oferecidas como brinde sexual para quem tinha atingido uma meta de venda. É uma forma de humilhar, de desestabilizar, de difamar, de diminuir. E tem várias instituições se utilizando de práticas violentas, de práticas pautadas realmente na total falta de respeito à dignidade e à integridade, achando que assim vão conseguir motivar para as vendas. Então, aqui se enquadraria esse assédio moral organizacional que alguns autores têm já adotado. Agora, falando das causas, vamos falar primeiramente do mais recorrente no Brasil, que é o vertical ou descendente. Suposta ameaça à imagem social ou profissional que o subordinado representa. Lembram que eu mencionei que às vezes aquele que é muito competente, justamente por ser muito competente e assediado moralmente, isso já retrata claramente que há insegurança da parte daquele que está na condição de superior hierárquico. Ele tem medo de perder o espaço, tem medo de
ser eclipsado, por assim dizer, e por isso resolve que a exclusão daquele que está brilhando demais talvez seja o melhor caminho. E, infelizmente, em vez de se utilizar desse imenso potencial que está ao lado dele, ele busca destruí-lo, por assim dizer, psicologicamente, para afastá-lo. Isso é muito recorrente. Retaliação contra queixas acerca da política de gestão, sobrecarga de trabalho e longas jornadas de trabalho, como eu já também antecipei, e cujo objetivo geralmente é fazer com que a pessoa se cale, pare de questionar, em vez de aproveitar aquele momento, abrir um espaço de discussão para buscar enriquecer a prática de gestão. Mas, infelizmente, é bastante recorrente também. Intenção de um gestor de levar um subordinado a pedir demissão ou remoção, principalmente no órgão público, voluntariamente. Então, há situações comprovadas, e eu vou trazer um exemplo, quando nós estivermos falando aqui dos efeitos, em que, às vezes, a alta administração se reúne e define, sim, uma forma de excluir alguém ou alguns. Então, é um exemplo em que as pessoas adotam o assédio moral, a violência, da pior forma possível para promover isso. E preconceito que gera discriminação é uma das principais causas do assédio moral, como eu coloquei lá de início. Então, observem que, no fundo, como pano de fundo do assédio moral no trabalho, há a discriminação, geralmente. Há práticas discriminatórias, até porque discriminação significa também, tal como violência, destituir alguém de alguma coisa que ela tem direito. Distinguir por razões injustificadas, como, por exemplo, as pautadas em ideologia, em etnia, em gênero. Então, muitas vezes, o assédio moral tem início aqui, por preconceitos daquele que assedia, pela dificuldade dele de aceitar uma diferença, ou, do ponto de vista psicológico, por exemplo, da psicologia analítica, por algum incômodo que ele também tem em si, mas aquilo aparece muito evidente no outro e incomoda ele de maneira inconsciente, ele busca a exclusão daquela pessoa, com toda a força, justamente para não sentir aquele incômodo que não é tão consciente assim. Então, preconceito e discriminação estão ali na base do assédio moral no trabalho, muitas vezes. Ambiente de trabalho excessivamente competitivo é uma das principais causas do assédio moral horizontal. Competitividade tão exaltada, de fato, ela traz vantagens inquestionáveis, principalmente para nós na condição de consumidores, usuários. Mas na esfera trabalhista, no mundo do trabalho, lá dentro, geralmente a competitividade só traz conflito, só traz violência, só traz afastamento, individualismo. A coletividade geralmente é aniquilada pela competitividade. E muitas instituições, sejam públicas ou privadas, se utilizam disso, estimulam bastante isso. E, consequentemente, passa a prevalecer a lógica do cada um por si. E nesse cada um por si, alguns adotam a violência como uma forma de afastar o seu rival, entre aspas, por assim dizer. Passa a ser enxergado como um rival. Outra causa do assédio moral horizontal muito recorrente, inveja. Só que inveja num âmbito bem patológico já. Seja em relação à beleza da pessoa, relações influentes, ao nível de estudos. Isso retrata também a insegurança daquele que assedia. Mas isso já é comprovado, principalmente na esfera da psicologia, que realmente tem ocorrido. A inveja patológica pode ocasionar a violência, pode ocasionar o assédio moral. Antipatia pessoal por razões diversas, como a opção ideológica e religiosa, e, portanto, mais uma vez, também no horizontal, preconceito e discriminação estão na base do assédio moral no trabalho. E, por fim, o ascendente, eu cito aqui como uma das principais causas, um antigo colega de mesmo nível hierárquico é indicado a um cargo de chefia que todos almejavam. Aquele que era quase amigo, de repente se torna um inimigo porque ocupou o meu espaço. Eu também tinha condições. E, de fato, muitas vezes um grupo imenso ali tinha condições de assumir, mas só tem espaço para um. É a lógica bastante verticalizada mesmo, das instituições de maneira geral, mundialmente falando, em que pouquíssimos vão ter a possibilidade da ascensão. E, infelizmente, com aquele pano de fundo da competitividade, muitas vezes aquele que ascende passa a ser vítima de violência simplesmente porque foi o indicado, foi o escolhido. Insurreição contra um superior que dirige o pessoal de maneira tirânica.
Aí vem uma inversão aqui. Às vezes, aquele que está violentando e que se utiliza da gestão por injúria, por medo, por ameaça, se torna a vítima do assédio moral no trabalho. É claro que violência não justifica violência. Não é esse o caminho. As pesquisas que eu tenho conduzido, que eu tenho realizado, que eu tenho acessado, diversas pelo mundo, provam isso. Aquele que reage à violência com violência só piora a sua situação, e cada vez mais. Então, o antídoto é o contrário, exatamente. São relações pautadas na fraternidade, no sentido de enxergar o outro como alguém que merece o mesmo respeito que eu desejo ter também, que eu desejo receber. Então, esse é o caminho mais sensato, não é pela violência. Obviamente, conforme nós vamos ver, há que se ter mecanismos de penalização, sim, mas não violência gerando violência, violência contra violência. Intenção de um grupo de causar a demissão de um superior que foi imposto sem consulta prévia. É típico isso. A pessoa chega no ambiente e, sem entender o porquê, ela não é bem-vinda. Ela é mesmo violentada por estar ocupando aquele cargo. Ela nem teve a oportunidade, muitas vezes, de mostrar o seu trabalho, de mostrar sua competência, mas o grupo se une contra. E, por trás disso, há, eu diria, uma má gestão. Porque se a opção é trazer alguém de uma outra área, ou mesmo de fora, para ocupar um cargo que todos almejavam, regra geral, há que se ter um diálogo prévio, há que se ter uma preparação, e não simplesmente jogar uma pessoa lá repentinamente que tende a ser o alvo, o bode expiatório, e que vai receber todo o impacto da insatisfação do grupo. E aí o assédio moral pode vir. E, mais uma vez, preconceito e discriminação também aparece com muita recorrência no assédio moral ascendente. A dificuldade, a incapacidade de aceitar diferenças. Falando então agora nas repercussões, tanto na saúde daquele que é assediado, como também para a sociedade e para o contexto de produção. Começando pelas repercussões para aqueles que são violentados. No assédio moral no trabalho, principalmente, nós temos visto situações de enxaqueca crônica, cefaleia. Pessoas que nunca tiveram esse problema passam a ter repetidamente, gerando, obviamente, com muita recorrência também, o afastamento do trabalho. Fadiga crônica, a pessoa perde a vitalidade, por assim dizer. E isso se evidencia até na aparência. Aquele que atua na psicologia e no apoio daqueles que buscam, muitas vezes relata isso. O médico, o psiquiatra também. Eles percebem que a pessoa está sendo violentada até mesmo com o primeiro olhar. Principalmente quando já conhecia previamente, que a pessoa se apresenta realmente desvitalizada. Transtornos do sono, recorrentemente tem aparecido nas pesquisas mundialmente também, em decorrência do assédio moral no trabalho, mas da violência como um todo. Hipertensão arterial, embora o nexo causal seja sempre dificílimo de se estabelecer quando se fala em violência e algum efeito sobre a saúde, há muitos médicos que afirmam já com convicção, sem dúvida, isso foi ocasionado pela situação de violência que ele está vivendo no trabalho. Eu cito aqui um exemplo de uma pessoa que eu, no contexto da pesquisa, participante, que eu estava mergulhado naquele contexto como pesquisador participante, até ser aceito como membro do grupo. Trabalhei com aquele grupo por 2 anos e por esse meio, sim, eu consegui desvelar situações concretas de assédio moral no trabalho. Então, nesse contexto, eu presenciei o caso de um jovem, bastante jovem mesmo, ele tinha menos de 30 anos, que não tinha casos de hipertensão arterial na família, que era extremamente saudável do ponto de vista alimentar e também pelas práticas de atividade física contínuas, e de repente ele, entre outros problemas de saúde, estava passando por uma situação de assédio moral grave, eu diria, ele apresentou a hipertensão arterial. E o médico dele resolveu estabelecer o nexo causal. Ele não usou isso, ele não recorreu à justiça, nada disso, mas ele me mostrou. Ele de fato teve a caracterização, essa hipertensão arterial decorre do estresse ocasionado pelas situações de violência no seu ambiente de trabalho. Então, foi um exemplo que passou a tomar remédio controlado aos 20 e poucos anos, sendo que não tinha histórico familiar e nem nada nos seus hábitos que justificasse. Apatia generalizada. A pessoa que é assediada, que é violentada continuamente, costuma se tornar apática. E aí, o assediador muitas vezes aponta, viram? Incompetente, não quer trabalhar. Ele não está disposto, ele não serve para essa equipe. E, às vezes a pessoa extremamente competente, como eu falei, chega nesse ponto também, de apatia. E de fato não consegue mais trabalhar.
e é acusada de incompetente ou de preguiçosa, e assim por aí vai, né? Dificuldades cognitivas. Aparece com recorrência a dificuldade de concentração depois de um período submetido às práticas de violência. Danos à vida relacional. Eu cito aqui num seminário, esse foi em São Paulo, uma pessoa que trabalhou por muito tempo com um juiz num tribunal, ele era assistente daquele juiz, foi assediado moralmente pelo juiz do trabalho ainda por cima. E aquele juiz, depois de submetê-lo a uns 2 anos aproximadamente, pelo que ele relatou, de situações vexatórias, de desestabilização psicológica contínua e isolamento também, conseguiu ocasionar um dano muito grave. Essa pessoa, pela depressão principalmente, que acabou surgindo num estado grave, inclusive com tentativas de suicídio, algumas, ela perdeu o relacionamento com todos os amigos, os colegas de trabalho nem se fala, porque ela foi isolada, e a cônjuge. E o relato dessa pessoa foi comovedor, porque ela estava muito emocionada, ela estava sendo filmada ali, e ela, espero que isso chegue à minha esposa, eu queria expressar minha gratidão duplamente. Primeiro, pelo apoio que ela me deu, porque apesar das minhas tentativas de suicídio, eu só não cheguei ao suicídio de fato pelo apoio dela, ela me sustentou. E segundo, por ela ter tomado a decisão de me deixar, porque eu não consegui sair da situação e eu estava adoecendo ela, e como eu a amo, eu não queria isso para ela. Eu sofro muito até hoje por não estar mais com ela, mas foi o melhor para ela. Então foi um exemplo de uma pessoa que comoveu a todos que ali estavam presentes e declarou: sim, meu casamento foi abalado pelo assédio moral no trabalho. E tem vários exemplos em pesquisa, esse eu estou falando de um exemplo prático que eu presenciei. Ansiedade, a pessoa inclusive só de pensar que amanhã eu tenho que voltar para aquele ambiente, ou que agora eu tenho que pegar o carro e ir para o meu ambiente de trabalho, já começa a sofrer vários transtornos de ansiedade. E naturalmente a depressão acaba por aparecer. Boa parte das pessoas que vivem o assédio moral no trabalho, em algum momento vão manifestar a depressão. E aí a cicatriz psíquica, como eu costumo denominar, chega em tal ponto que algumas vítimas do assédio moral declaram: eu preferia uma cicatriz física. Ela seria de muito mais fácil cicatrização. Essa cicatriz psíquica não cura, ela sangra diariamente. Eu já conheci pessoas que depois de 8 anos já tinham saído da situação, que viveram, 8 anos depois choravam compulsivamente quando iam falar sobre o assunto. E afirmava: até hoje eu não consigo dormir, eu tomo medicamentos e ainda assim tenho dificuldade. Eu tenho pesadelos contínuos com a pessoa que me assediou. Eu idealizo até hoje assassiná-la, outra consequência gravíssima do assédio. A pessoa que não tem essa pulsão violenta passa a desejar o assassinato daquele que está violentando. Violência podendo gerar violência continuamente. Aí vem a repercussão mais grave do assédio moral no trabalho: tentativa ou consumação de suicídio. A título de exemplo, na Suécia foi feito um estudo pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, e comprovou-se que de 10% a 15% dos casos de suicídio no país estavam diretamente relacionados ao assédio moral no trabalho. E, embora no Brasil não hajam registros tão claros, como eu mencionei no início, um promotor do Ministério Público do Trabalho declarou, isso foi em Teresina, nós estávamos numa conferência, eu tratei sobre a temática, ele ia tratar sobre direitos humanos, mas ele acabou puxando bastante para o assédio depois da minha fala, porque ele falou: olha, todos os dias nós nos deparamos com isso no Ministério Público do Trabalho, todos os dias. E eu estou muito sensibilizado já e preocupado, porque a quantidade de pessoas que estão se suicidando, inclusive dentro dos ambientes de trabalho, e deixando cartas que estabelecem já o nexo ali, é imenso, é muito maior do que vocês podem imaginar. E ele ainda afirmou: um dia, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso ético lá na minha instituição, mas um dia eu hei de publicar isso, para mostrar que a coisa é muito mais grave do que se imagina. E aqui eu trago um exemplo, rapidamente num vídeo, se puderem acionar o áudio rapidamente, por gentileza, de um caso ocorrido na França, na empresa France Telecom, que no decorrer de 2 anos, 60 suicídios ocorreram, muitos deles dentro do ambiente de trabalho, em função do assédio moral.
Em outubro de 2009, funcionários da France Telecom prestaram uma homenagem silenciosa a um colega que se tinha suicidado. O que aconteceu na France Telecom para se chegar a este ponto? Por que motivo ainda hoje psiquiatras ouvem frases surpreendentes da boca dos funcionários dessa empresa? Il me dit, vous savez, je fais de l'alpinisme, hein? J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. Que plano foi esse, único no género e exaustivamente ponderado, que foi posto em prática para levar à saída de dezenas de milhares de trabalhadores sem... Aqui eu estou pensando numa obra famosa de Christophe Dejoux, Banalização da Injustiça Social. Então, se vocês recorrerem àquela obra, vocês vão ver, inclusive, casos citados lá na época por ele, se não me engano é de 2001, que caracterizavam o assédio moral no trabalho lá na França. E o objetivo aqui é mostrar que isso não é normal, isso não deve ser tido como algo habitual, porque nós acabamos por absorver e aceitar isso. No dia a dia, até mesmo nas ruas, por exemplo, ao se deparar com essas distinções absurdas entre as classes, nós ignoramos pessoas que estão em condições precárias, que não têm acesso a nada que a própria Constituição Federal prevê. E nós banalizamos isso. O mesmo se dá com o assédio moral, com a violência no trabalho. E, portanto, desbanalizar, a começar pela direção, pelos gestores, mas por todos os envolvidos, de que se trata de um problema concreto e de natureza organizacional. Estímulo à denúncia sob garantia de sigilo e proteção. Isso tem que ser reiterado e cumprido naturalmente. E as instituições que estão adotando estão conseguindo resultados de minimização das situações de assédio. Previsão dos normativos internos de sanções disciplinares contra violentadores. A título de exemplo, há uma instituição que eu conheço, só uma até agora, que seguiu uma sugestão que nós demos. Colocou lá no plano de carreiras, cargos e salários a previsão de punição na ascensão, na carreira, no caso, para aquele que tivesse desvelada, caracterizada a prática de violência, que não justificasse uma demissão por justa causa, que até no contexto público é possível. E, aliás, o assédio moral deve levar a esse nível a depender da gravidade. Então, foi uma das formas adotadas no PCCS daquela instituição. A aplicação efetiva das sanções e permitir que tomem conhecimento, claro que sem expor nomes, mas permitir que as pessoas saibam que realmente as sanções estão sendo aplicadas, incluindo o desligamento, se necessário for, como colocamos, mesmo na esfera pública. Disseminação reiterada da temática, e mais uma vez eu parabenizo a vocês aqui por essa iniciativa, todos envolvidos aí nesse programa de formação gerencial, que tomaram esse cuidado de trazer essa temática polêmica, sem dúvida, mas gravíssima, ainda mais, sem dúvida, eu colocaria, pelo código de conduta, por exemplo, da instituição, ou de ética, como muitos colocam, informativos internos, cursos e palestras, e-mails saindo de dirigentes e gestores de maneira recorrente também tem surtido efeito, folders, cartazes, cartilhas, a intranet. Ainda pelo contexto, estruturação e divulgação de canais de acesso para receber denúncias, naturalmente, com pessoas especializadas. É muito comum recorrerem ao pessoal da psicologia, que naturalmente também vai se preparar e conhecer bem a temática. Aqui eu cito a Camila como exemplo, que tem estudado detidamente a temática e está realmente buscando para o bem geral, e com enfoque na qualidade de vida no trabalho, porque quando se fala em assédio moral no trabalho, a qualidade de vida se torna impraticável, inviável, porque ele afeta as interações socioprofissionais, as condições de trabalho e a organização do trabalho, e por isso não há qualidade de vida quando há assédio moral. Ela tem trabalhado nessa questão, parabenizo mais uma vez também por isso. Ainda, a implementação efetiva de um espaço de discussão, que também seja mediado por pessoas competentes para tanto, onde a pessoa possa se manifestar de fato. É uma forma até de pegar previamente várias situações que poderiam se tornar muito mais graves. Ainda, pelos violentados agora e pelas testemunhas, conscientizar-se do que está ocorrendo. Como eu disse, muitos assediados não percebem que estão sendo violentados. E por isso a disseminação da temática é o primeiro caminho. União. Observem a simplicidade disso. Unir-se no sentido de não participar das práticas violentas e demonstrar desaprovação, pela expressão, por gestos. Muitas vezes o assediador cessa quando o grupo se demonstra que não aprova aquilo, mas se há risadinhas,
Se há algum tipo de apoio, aí fica difícil. A tendência é ele dar continuidade. Já aplicamos isso inúmeras vezes e funcionou. O coletivo se uniu sem violentar, simplesmente demonstrou desaprovação e o assédio cessou. Reunir evidências, em último caso, a pessoa pode, isso é recomendação de alguns advogados e mesmo juízes especializados na temática, de reunir eventuais e-mails e bilhetes mal intencionados, que são até raros, eu diria, as provas documentais, né? E, portanto, não tendo ela, redigir uma espécie de diário de campo, onde se tem o nome das pessoas que estavam ali, a prática, o que sentiu, dia, horário, o máximo de detalhes. A Justiça do Trabalho, inclusive, tem considerado isso muitas vezes. E o buscar apoio a todos os órgãos possíveis dentro da instituição. Para finalizar, então, eu lanço a questão que eu já lá de início coloquei. O estabelecimento de mecanismos legais é suficiente para eliminar e coibir a violência do contexto de trabalho? É suficiente? Coibiria por completo? E eu estou colocando coibiria, porque quando falamos em assédio moral, nós estamos ainda muito fragilizados do ponto de vista de amparo legal. Assédio sexual já está lá no Código Penal. Discriminação nós sabemos também, que tem todo um amparo mesmo na Constituição Federal. Mas e o assédio moral no trabalho? E, portanto, eu pergunto, é suficiente? A resposta pode ser baseada nisso aqui. Existem coibições legais inúmeras já, diretas ou indiretas à violência no trabalho. A ênfase está na discriminação. Aí vai na Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, na 8.112, na CLT. Então, por exemplo, o assédio moral eu já posso listar, deve ter até um número maior já no momento, 54 leis e 11 projetos de leis. No âmbito estadual, 7 leis e 5 projetos de lei. Federal, 2 leis e 9 projetos de lei. E o assédio sexual, como eu coloquei, está ali já criminalizado pelo artigo 216A do Código Penal. Observando que no nosso Código Penal ele só vai caracterizar quando vem do superior hierárquico contra um subordinado, direto ou indireto. Isso no caso do assédio sexual. Mas os autores, os estudiosos, reconhecem ele na esfera horizontal também e mesmo ascendente. Então, será suficiente? A minha resposta é que não. O que nós precisamos, junto com esses mecanismos legais que são importantíssimos, sem dúvida alguma, é a preocupação, primeiro individual, de cada um de nós, de combater e prevenir a violência no trabalho e, portanto, todos devem estar envolvidos, independente do nível hierárquico em que se encontrem, dirigentes, gestores, os trabalhadores e cidadãos em geral. Participação ativa na construção, então, de uma contracultura a cultura da violência imperante, não só no ambiente de trabalho, na sociedade. E, portanto, o empenho contínuo no estabelecimento de interações socioprofissionais fraternas, como eu coloquei, fraternidade, no sentido amplo do termo, de solidariedade, de respeito à dignidade humana e, consequente, repúdio a quaisquer formas de violência, que é justamente atentar contra a dignidade. E, portanto, a união de todos e o tratar a todos da mesma maneira respeitosa, afetuosa e solidária que gostaria de ser tratado é o caminho. E para a reflexão final eu deixo então essa frase de Margarida Barreto. A permanência deste método só é possível graças à forte aliança entre a política de gestão, cultura sócio-organizacional inadequada, claro, e silêncio coletivo que vigoram em organizações que se dizem modernas. Sejamos então os porta-vozes, se necessário for. Não mantenhamos mais o silêncio. Representem aquele colega, se necessário for, que já não consegue mais falar, que perdeu a voz pela violência que está sofrendo. E se vocês forem os violentados, busquem apoio. Alguém há de ter essa voz para ajudar de alguma maneira. Esse é o intuito, é a união. É o coletivismo mesmo que vai conseguir combater a violência no trabalho. Obrigado. Estarei à disposição aí depois no debate também.